Apocalipse 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram suas vozes. Vamos orar? Senhor Deus, dá-nos graça, Pai. Vem nos guiar nessa noite, Pai, controlar tudo, ó Deus, abençoa. Unge os lábios que vão falar e os ouvidos que ouvirão essa mensagem, Senhor. No nome de Jesus oramos, amém. Amém, sim. Podemos sentar? Vamos falar um pouquinho sobre os 7 trovões, o tempo que os 7 trovões se cumprem e o tempo da terceira puxada. Terceira puxada. Quem conhece a mensagem de Umbanda sabe do que eu estou falando, né? Os trovões e a terceira puxada. Vamos falar sobre o tempo, porque tem muita confusão hoje sobre essa doutrina, né? E as pessoas fogem disso, porque as pessoas são, na verdade, são mercenários. Esses pastores hoje da mensagem são mercenários. Eles fazem política, né? Não entra assuntos que pode afastar as pessoas. Então eles evitam esses assuntos, né? Às vezes eu encontro com o irmão que está na igreja ali, que crê numa coisa, e o pastor dele, né, que estão junto ali, e um não fala do assunto, o outro não fala, essa é política, né? Os pastores não falam realmente o que crê para enganar as pessoas, engana as pessoas, porque quer as pessoas ali por causa do dinheiro, do dízimo, né? E assim não entra nesse assunto, mas vamos entrar no assunto, por quê? Porque uma doutrina errada levará você para o inferno. Então por que eu vou querer encher a igreja agora e depois todo mundo ir para o inferno? Deus me livre disso. Eu quero que fique um aqui, 2, 3, 4 só, mas sabendo realmente o que eu estou ensinando, né? Porque eu não quero levar pessoas para o inferno, e é isso que eu vou fazer se eu não ensinar a palavra, a mensagem como ela é. Uma doutrina vai levar a pessoa para o inferno. Se eu não ensinar a mensagem como ela é, da maneira como a Umbanda falou, uma doutrina não precisa ser todas, basta os trovões. Se eu não falar como a Umbanda falou dos trovões, da terceira puxada, do 7º selo, né, eu vou enviar as pessoas para o inferno. Então, não importa o que as pessoas pensam, né, mas eu quero falar o que uma Umbanda falou. E se elas querem fugir de mim, né, eu sei que não é de mim, mas é do que uma Umbanda falou, né? Porque é o Umbanda que falou isso, gente, não foi eu. O Umbanda falou o 7º selo não foi revelado. Deus revelou 6 selos só ali no dia do estrondo ali, né? Ele falou isso na mensagem o 7º selo, na mensagem, né, as trombetas, na mensagem a alma encarcerada hoje, né? Ele falou isso nessas mensagens, que o 7º selo não foi aberto, senão o diabo ia fazer um grande estrago com ele. Então as pessoas não querem, porque eu ouvi falar que foi aberto. Então as pessoas que falam que não foi aberto, falam que o Umbanda tem que voltar para revelar. Novamente, o Umbanda tem que vir na Terra para pregar outra vez, para revelar o 7º selo. Dizendo que o Umbanda teria que revelar o 7º selo, né? Mas na mensagem provando a sua palavra, como eu falo, o trabalho do 7º anjo é revelar 6 selos, não 7. 6 selos. Então essa é a obra do 7º anjo. Está na mensagem provando a sua palavra 271, provando a sua palavra 271, aquela de 64, e na mensagem o futuro lar 162, ele fala, ali naquele dia da nuvem de anjos foi revelado 6 selos, né? Ele fala, ali foi revelado 6 selos, não 7, né? E o Umbanda não tem que voltar, não. Ele já fez a obra dele, agora o que falta agora é a voz de arcanjo. E a voz de arcanjo não é um mensageiro revelando mistério, isso aí é, as pessoas falam e colocam na cabeça dos outros, para enganar as pessoas, o diabo está aí para enganar as pessoas, mas tem que ficar somente o que o Umbanda falou, porque seremos julgados pelo que ele falou. Então eu não tenho medo de falar o que ele falou, eu não quero ajudar o Umbanda, não quero ajudar a mensagem, não quero ajudar a mensagem já ela é perfeita, não precisa da minha ajuda, né? Porque ficar ajudando agora, não, vou falar o que o Umbanda falou e acabou. Acabou. Então falando sobre agora o tempo, né? O tempo dos trovões e da terceira puxada. O Umbanda teve um tempo que ela achava
que as duas coisas eram a mesma, e iriam trazer um avivamento na igreja. Olha como o Brana pensou e expressou, né? Ele pensou isso e expressou, como está aqui na mensagem, o terceiro selo, 182 e 183, 182, 183, 183, 184, melhor dizendo. Deixa eu ver melhor aqui, está meio escuro aqui. 182 e 183. Agora, essa é a razão hoje porque os revivamentos que havíamos de ter, nós temos revivamentos denominacionais. Não tivemos um verdadeiro despertar. Não, Senhor. Não pense que temos revivamentos. Não temos, Eles têm milhões e milhões e milhões de membros de igrejas. Mas não revivamento em parte alguma. Não. A noiva ainda não teve um revivamento. Está vendo? Ainda não houve revivamento aí. Nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Está vendo? Estamos esperando por ele. Agora serão necessários aqueles 7 trovões desconhecidos lá atrás para despertá-la novamente. Veja assim, ele enviará isto. Ele prometeu. Agora observe. Observe. Agora na mensagem, o 5º selo, no parágrafo 24, o Mombrano nos fala: eu creio, não vou dizer em seu nome. Tá vendo? Não vou dizer eu creio, não vou dizer em seu nome. Isso as pessoas não falam, né? Eu creio, mas não em seu nome, não é assim do Senhor. Né? É minha opinião, a minha opinião. Não vou dizer isso em seu nome, no nome dele. Vou dizê-lo na revelação da minha fé. O que aconteceu no Quênio Sabino outro dia, creio que a hora está se aproximando. Quando membros faltantes, membro do corpo, né, braço, perna, quando membros faltantes serão restaurados, e o glorioso poder do Criador, eu creio que se ele pôde fazer um esquilo aparecer, que não tem, aqui está o homem ou mulher, só tem uma parte faltando. E esse foi um animal completo em si mesmo, ele é Deus, eu amo. Então aqui você vê o quê? Morou falando de um revivamento que os trovões, a terceira puxada, iria trazer. Por favor, empresta o celular para mim. Como está também na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, né? Pregada no finalzinho de 63, pondo-nos ao lado de Jesus. Né? A Ana fala também desse revivamento que viria. Deixa eu ver se eu acho aqui. Os avivamentos que devemos ter hoje. Agora, temos tido avivamentos, nesse que já li, né? Deixa eu ver aqui. Agora, aquele grande dom, né? Também não é isso aqui. É tão sagrado que 43, né? No parágrafo 43, 47. 40, olhe sempre para Jesus. Né? Mombrana fala aqui. É tão sagrado que não devo dizer muito sobre isto. Né? Como ele me disse no princípio, ele disse, isto, nada diga sobre isso. Você recorda? Nada diga, a terceira puxada, né? Nada diga sobre isto, a terceira puxada. Nada diga sobre isso. Você recorda daquilo anos atrás? Isso fala de si mesmo, mas eu tentei explicar aos outros e cometi um engano. Essa será a coisa que, na minha opinião, tá vendo aqui? Na minha opinião,
Eu não digo que o Senhor me disse isto. Essa será a coisa que começará a fé no rapto para a partida. Vem? Eu devo ficar quieto só por algum tempo. E de agora em diante, pessoas como nós mesmos seremos cortados de tudo isto. Isto é exatamente o que certo, porque eles não serão capazes de fazer isso. E o aperto, então, quando aquela hora chegar e a pressão chegar a um ponto onde você é pressionado, então observe o que estou... 47, né? Isto é exatamente certo, porque eles não serão capazes de fazer isso. É o aperto. É o aperto. Então, quando aquela hora chegar e a pressão chegar a um ponto onde você é pressionado, então observe o que eu estou preparando para lhe dizer. Em poucos minutos, observe a terceira puxada então. Isso será absolutamente a perda total, mas isso será para a noiva e a igreja. Falando de um avamento futuro, a terceira puxada, né, que ia trazer um grande despertamento, cura, um revamento no meio da igreja. Então Mombrano estava esperando um revamento nessa geração, né? Aqui, até aqui. Até aqui. Agora, você pode dizer, mas opinião, o Mombrano tinha opinião também, igual qualquer homem tem. Mas ele não era um profeta? Como que ele tinha opinião? É que ele era profeta, mas ele era um homem, era um ser humano, olhava as coisas, tinha suas opiniões e falava suas opiniões. Como está aqui na mensagem Cisterna Rota, pregado 64, no parágrafo 67 ele fala, né, ele cria que a evidência do Espírito Santo era o amor. Mas aqui ele fala, Deus me corrigiu e mostrou que a evidência do Espírito Santo não é o amor, mas é receber a palavra, é dar amém à mensagem da hora. Deus me corrigiu. Também na mensagem Águas da Separação ele fala, eu cria que nós era salvos por sangue de judeus, mas Deus me revelou que não, e Jesus não era judeu nem gentio, ele era Deus, somos salvos pelo sangue de Deus. Deus me corrigiu, ele, né? E também sobre o corpo, né? Ele cria que nós não teríamos corpo lá na sexta dimensão. Ele cria que nós seríamos uma nuvem. Mas Deus levou ele para a sexta dimensão e mostrou que nós teremos corpos assim. Mas se você pegar a mensagem dele lá anterior, você vai achar que há contradição na mensagem. É por isso que muitas pessoas saem da mensagem e falam, saem da mensagem porque tem muita contradição nela. Mas por causa do quê? Os pastores não sabem dessas coisas. Os pastores não sabem que Deus trouxe a revelação para o profeta gradualmente. Eles não sabem disso, então não ensina isso para o povo. E quando os críticos vêm e começam a mostrar coisas na mensagem, que o Mombrano ensinou de um jeito, depois ensinou do outro, eles acham que é contradição. Mas não é contradição porque o Mombrana não continuou ensinando aquilo. Porque aquilo não enquadrou com a revelação que veio a ele. Então ele deixou de ensinar aquilo. Isso mostra, né, que aquilo era a opinião dele. Porque ele não continuou ensinando aquilo. Ele ensinou somente uma coisa. O Mombrana sempre ensinava que a palavra de Deus sempre tem continuidade. Ela vai até 65. Até a conclusão da mensagem. Também na mensagem, o quinto selo, no parágrafo 21, o Mombrana fala, isso mudou completamente as minhas opiniões. Né? Mudou completamente as minhas opiniões. Também na mensagem Demonologia, ele ensinou que as almas perdidas iriam viver eternamente no inferno. Às vezes a pessoa pega aquilo lá e acha que há contradição na mensagem, porque depois ele ensinou que não, né, que só tem vida eterna quem recebe Jesus. As outras pessoas, né, serão lançadas no lago de fogo e serão exterminadas, completamente destruídas ali. Vão sofrer vários anos, não sei quanto tempo, né? Mas um dia vai ter fim, porque não tem vida eterna, não tem Jesus. Também na mensagem Crendo em Deus, ele ensinou lá que o corpo de Abraão e Sara não foram transformados, que tiveram Isaac velhos, mas depois Deus revelou para ele que não, que Abraão e Sara foram transformados. Então,
a revelação veio ao Mombrana gradualmente, né? Então, e os trovões? Quando é que os trovões se cumprem? Eles se cumprem junto com a terceira puxada? É a mesma coisa? Não, né? Não é a mesma coisa. Como está aqui na mensagem... A mensagem bom, vamos aqui então, né? O Mombrana cria que os trovões seriam soados, né? Seriam falados. Ache-me, por favor. Aquela que eu mandei para você aquele dia ainda. O Mombrana cria que os trovões seriam soados antes, né? Antes da vinda de Cristo. Antes da vinda de Cristo. Mas na mensagem de pergunta e resposta número 4, e também o desvelar de Deus, o desvelar de Deus, ele fala que depois dos selos, ele falou, a revelação dos trovões está nos selos. Os trovões foram revelados nos selos. Ou seja, quando veio ali a revelação dos selos para o Mombrana, quando veio a revelação dos selos para o Mombrana, no último selo, deixa eu ver aqui, então, quando veio para Mombrana a revelação dos selos, ali o Mombrana foi mostrado a Mombrana que os trovões era a vinda de Cristo. Era a vinda, não era antes da vinda. Então os trovões se cumprem na vinda de Cristo. Por isso que o Mombrana falou, mas foram revelados no selo. Mas quando você chega realmente nos selos, né? Nos selos, quando chega no selo, você vai ver os trovões. O que é os trovões? Então você depara com o sétimo selo, 248, o sétimo selo, 248, aonde Mombrana fala. Ele também fala no parágrafo também 231, 232, né? que o sétimo selo é o fim de tudo, os trovões é o fim de tudo. Né? Mostrando que é o mesmo evento, o sétimo selo, os trovões. E no 248 ele fala o seguinte: e agora, tão certo como me encontro na plataforma esta noite, eu tive a revelação que revelou, falando do sétimo selo. Está de maneira tríplice, que falarei a vocês pela ajuda de Deus em uma parte disto. E então passemos a isso primeiro. Aqui está a revelação para começar. O que eu quero lhes mostrar.
que eu quero lhes contar. O que é isto? O que acontece é que esses 7 trovões, está vendo aqui? Esses 7 trovões que ele ouviu soar e foi proibido de escrever, é isso. É isso que é o mistério que encontrava atrás desses 7 trovões consecutivos, retumbando. O Momblan bate no púlpito várias vezes. Né? É isto que é o mistério que se encontrava atrás desses 7 trovões. Então a vinda é o mistério que estava atrás dos 7 trovões. O mistério de trovões é a vinda de Cristo. É a vinda de Cristo. Então não era antes da vinda, era a vinda. O que acontece antes da vinda, o meu irmão ensina lá na mensagem, o arrebatamento, o alarido, a voz de arcanjo, trombeta de Deus para preparar a igreja. Né? Preparar a igreja, a mensagem, né? A voz de arcanjo, a ressurreição e a trombeta que é a subicar, que vai chamar ela para a festa das bodas, não chamar o trovão, os trovões é a vinda. Como está também na mensagem, o Cristo é o mistério de Deus, Cristo é o mistério de Deus revelado, né? No parágrafo 106 dessa mensagem, o Momblan também nos fala sobre esse assunto. 106. O grande mistério de Deus, de como é um segredo. Ele o manteve em segredo, ninguém sabia nada sobre ele, até os anjos não o entenderam. Veja, ele não o revelou. Essa é a razão porque sobre o nosso 7º mistério, quando o 7º selo foi aberto, houve silêncio. Jesus, quando ele estava sobre a terra, eles quiseram saber quando ele viria. Ele disse, não é, mesmo o próprio filho não sabe quando vai acontecer. Veja, Deus tem isso tudo consigo mesmo, é um segredo. E essa é a razão porque houve silêncio no céu, por um espaço de meia hora. E 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E João foi até mesmo proibido de escrever isso. Veja, a vinda do Senhor. Essa é uma coisa que ele não tem revelado ainda. De como ele virá e quando ele virá. É uma boa coisa que ele não revele, não. É uma boa coisa que ele não revela. Então é a vinda de Cristo. É a vinda de Cristo. Né? E então ficou solucionado os trovões. Para o Momblan ele já sabia, os trovões é a vinda. Mas a terceira puxada ele ainda continuou achando que era um revivamento. Até janeiro de 64 ele falou isso, né? Até onde eu saiba, a terceira puxada ainda não se cumpriu. Até onde eu saiba, em janeiro de 64. Mas em março, abril de 64, ali Deus começa a tratar com ele, a mostrar para ele esse assunto da terceira puxada. E ali ele fala na mensagem da amnésia espiritual. Lá no finzinho da mensagem da amnésia espiritual, o Momblan fala, assim diz o Senhor, este é o último sinal que está acontecendo agora. Como foi com Abraão lá. Abraão, o último sinal que Abraão viu antes de Isaac nascer, foi Deus em carne humana e discernindo os pensamentos de Sara, atrás uma tenda atrás dele. Esse é o último sinal. Por isso o Momblan ficava de costas para a audiência, mostrando o último sinal. Ele falou, assim diz o Senhor, não resta mais nada. Não resta mais nada. E a partir dali ele começou a falar, não há mais revivamento. Não vai cair chuva nenhuma mais na igreja. Essa é a última coisa que aconteceu com a igreja gentia. Agora vai vir chuva lá para os judeus samaritanos, 144 mil judeus. Deus vai enviar para eles Moisés e Elias. E vai ter uma chuva lá para eles. Aqui na mensagem, reconhecendo seu dia e sua mensagem, no parágrafo 56, o Momblan fala, não há um avamento em nenhum lugar agora, todos estão se queixando. A mensagem foi pregada em 26 de julho de 64.
A partir de agora, o Irmão nunca mais fala de trovão trazer revamento na igreja, terceira puxada trazer mais revamento na igreja, porque Deus veio e trouxe para ele a revelação, reconhecendo o seu dia, o que aconteceu nesse dia, o que vai acontecer. Isso é uma mensagem. Não há um avivamento em nenhum lugar, todos estão se queixando, ministros chorando. Eu estava lendo um dos jornais notáveis que chega aqui na igreja, um jornal muito bom, e eu conheço o editor, e eu conheço as pessoas, e eles são pessoas pias, muito finas. O irmão e a irmã Múrio, do jornal O Arauto de Sua Vinda, um dos jornais mais finos do campo, O Arauto de Sua Vinda. Quase tudo que ele imprime é jejum e ore, a trombeta soa. Quantos leram isso? Vocês sabem, você lê o tempo todo, jejum e ore. Isso é tudo que você ouve, jejum e ore. Vamos ter um grande acontecimento do dia, é o que os grupos da amizade falam, vamos ter um avivamento, né? Agora, algo grande vai acontecer. Todos vocês orem. Todavia não é demasiado tarde. Por que fazem isso? Porque eles fazem isso? Eles querem um grande despertamento. Eles estão chorando, crendo que haverá um despertamento. Eles são boas pessoas. Porque assim, o que eles têm feito? Eles não têm reconhecido o despertamento da noiva. Vê, por serem cristãos, eles sentem a puxada da hora, mas não têm reconhecido o que já aconteceu. Isso é o que os fazem sentir dessa maneira. Eles sabem que algo está suposto a acontecer, mas vê, eles estão procurando algo lá longe no futuro, quando isso já aconteceu bem à vista de todos. Está vendo? Parece uma contradição, mas não é contradição, porque o Moblana nunca mais ensinou avivamento. Ele sempre ensinou, acabou o avivamento, não há avivamento. Agora nós estamos esperando a segunda vinda de Cristo. Mais nada, né? Mais nada. E a voz de arcanjo não vai trazer avivamento, a voz de arcanjo vai trazer ressurreição, transformação dos corpos, né? Então você percebe o quê? Aí você pergunta, mas e a terceira puxada? O que é a terceira puxada então? Aí quando chega em 65, na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, aí vem para a irmã Brana a revelação, o que é então a terceira puxada? Se não é um avamento na noiva, o que é então? No parágrafo 262, o irmão Brana, depois aqui o irmão Brana nunca falou sobre a terceira puxada, apesar que depois de 64, de janeiro, em fevereiro em diante, ele nunca mais falou sobre a terceira puxada trazer avivamento na terra. Ele nunca mais falou. Então a mensagem, Os Ungidos dos Últimos Dias, 262, o irmão Brana fala o seguinte, 262. Notem, no mesmo dia, quando esse mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem, vem a primeira puxada, cura. Segunda puxada, profecia. Terceira puxada, abertura da palavra, os mistérios revelados. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira do profeta poder ser vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos, para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Vocês veem isto? Então foi, passado, já aconteceu lá em 63, mas o profeta não viu isso? Não, o profeta esperava ainda algo mais. Até porque o profeta só sabe quando Deus revela para ele. Olha lá, o profeta falou para Davi, vai e faça a casa, Davi. Depois ele teve que voltar e falar, não, Deus me corrigiu à noite lá. É para Salomão fazer a casa, não você. Então o profeta tem suas opiniões, mas Deus vem e corrige. Então hoje, na mensagem que nós temos, ela é perfeita. Porque Deus corrigiu o seu profeta, tudo que estava, algum errinho na mensagem, Deus veio e corrigiu. Então isso não é contradição, porque o irmão Brano não vai voltar a ensinar daquele jeito, né? Ele corrigiu tudo. Então a mensagem hoje que nós temos é perfeita, assim diz o Senhor, porque nos corrigiu todos os erros dos seus profetas. Então o tempo, você viu o tempo, então tudo mostrado. O tempo ali, né? Os trovões na segunda vinda. E a terceira puxada se cumpriu em 63 na revelação dos selos. Vamos orar? Senhor Deus, é tanta coisa para falar. Acrescento que faltou, Senhor.
Nós oramos, entregamos tudo em tuas mãos, Deus. No nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe cada um de vocês.